Estamos agora no terceiro bloco do Panorama CJC e a gente começa com uma notícia sobre esportes. Foi contra a vontade da família que a paulistana, que nasceu com baixa visão devido a um problema de toxoplasmose, retomou sua grande paixão. O primeiro campeonato teve de ser disputado às escondidas e logo de cara lhe rendeu o título brasileiro. E depois, em seguida, muitas outras conquistas. Tenho toxoplasmose congênita. A toxoplasmose é um protozoário que minha mãe adquiriu na gravidez. Ele podia ter se instalado em qualquer parte do meu organismo. E digamos que ele se instalou na parte mais suave, que é a visão. Eu digo que é a parte mais suave porque se fosse no sangue, se fosse nos ossos, seria muito mais complicado. E a minha família, por falta de conhecimento, sempre me tratou como se eu não tivesse deficiência. Eu tenho mais 2 irmãos e eles faziam judô. Aí com 15 anos eu comecei a fazer judô, mas eu comecei a fazer judô porque meus irmãos faziam. Aí ia todo mundo pro judô. Mas eu sempre amei judô, amei assim. Tem uma magia, sabe? Não dá pra explicar quando você põe o kimono, que você tá lá em cima, ser atleta. Era maravilhoso. E aí com 19 para 20 anos eu tive que parar, eu mudei, né, e aí eu só podia fazer judô de sábado. E o meu primeiro sensei, ele sempre falou que fazer de qualquer jeito, então pra quê, né, que é muito mais complicado. Eu falei assim, não, pra ser assim, então parei. E a vida seguiu, eu fiz outras coisas. Em 2006 eu resolvi fazer eu viajei tudo, eu tive eu tive oftalmopatia de Graves, problema de tireoide no meio do caminho. Viajei, que minha mãe mora fora desde 2000, né? E eu fui pra Espanha e lá tinha uma amiga que fazia massagem. Eu sempre gostei de massagem, mas na época eu optei por outra coisa. E eu voltei pro Brasil fazer um curso específico para massagem para pessoas com deficiência visual. Que no momento eu tava começando a aceitar, não, eu tenho uma deficiência. E dificilmente você vai ver um baixa visão andando de bengala. Mas no meio do caminho tinha uma atleta cega que fazia goalball, que lutava pelo SESEC, que é a associação que faço parte hoje. E a Renata, ele se chama Renata, e a Renata, ela me mostrou um mundo totalmente diferente. Totalmente. E ela me mostrou toda uma acessibilidade que eu cresci a minha vida toda sem conhecer. E junto com isso, ela ainda era atleta. E ela tinha ido para Atenas, assim. Eu lembro que uma vez ela me emprestou, eu estava na casa dela, ela me emprestou um agasalho dela. E eu vesti o agasalho dela e falei assim, nossa, gente, deve ser muito massa fazer parte da seleção. Mas nunca na minha cabeça eu imaginei que eu fosse estar aqui hoje e viver tudo que eu vivo. E junto com isso, ela me apresentou a associação dela e lá eles ficaram sabendo que eu já tinha feito judô. E aí eles falaram assim, não, volta, se você voltar você vai ser campeã, com certeza volta. Não, gente, eu era muito ruim quando eu treinava. Imagina, eu não tenho nem kimono. Não, o problema é o kimono? Tá aqui. Aqui tá o kimono. Enquanto você fizer judô, você pode ficar com o kimono. Pôr o kimono de novo, estar no tatame de novo. Não sei se você já teve uma sensação de fazer uma coisa que você não consegue se imaginar sem aquilo. Foi a sensação de quando eu coloquei o kimono de novo. Falei assim, como eu pude ficar tanto tempo longe? É como voltar pra casa de um dia, de uma viagem de 10 anos, sem rever seus pais. É mais ou menos isso. Aí tá, né? Muitos anos sem competir, aí né? Aí eu tinha um curso, tudo, fui escondida da minha família, porque chegou um momento que eu fui proibida de fazer judô da porta pra fora. E eu dormia na casa da Renata e deixava meus kimonos tudo lá. E eles achavam, tá ajudando a Renata, né, coitada. Coitada, ela não enxerga, né? E ela, assim, tipo, me acobertou. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, nunca tinha viajado sozinha, porque eu não podia faltar no curso, e a equipe tinha ido antes. Fui sozinha e lutei. Aí fui fazer a final com a Regina, atual campeã da categoria, eu era 63. Eu olhava pra ela e falava assim, eu falava, não vou conseguir, não dá. Para de frescura, vai lá. E aí eu lutei e eu fui campeã. Assim, foi muito assim, não dá pra explicar. Eu fui campeã brasileira, trocentos anos longe do judô, campeã brasileira, nossa. Aí era, né, voltar pra casa e falar, né, que eu menti, que eu tava fazendo judô escondido.
E aí já no ano seguinte eu já estava na seleção, fui convocada que eu era seleção B, né? Que eu estava entrando agora com seleção B. E aí depois eu já fui pro Mundial, aí depois teve o Parapan e depois estou aqui. Aí depois a minha vida é isso, né? Olha, exemplo de superação, né? Que tenha boa sorte aí, que consiga ter um bom desenvolvimento e renda muitas medalhas, continue rendendo muitas medalhas aí para o Brasil. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Para os Jogos Olímpicos, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro recebeu neste sábado a Regata Internacional de Vela, o segundo evento teste no local antes das competições da Rio 2016. A Regata Internacional de Vela começou neste sábado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Durante uma semana, o porto, com qualidade da água questionada e uma bela vista para o Pão de Açúcar, vai receber cerca de 380 iatistas de 55 países para o segundo evento teste no local. Os atletas vão ter a oportunidade de avaliar as condições da Baía de Guanabara, um dos pontos mais polêmicos dos Jogos de 2016. A água não cheira bem, dá para ver a poluição. Eu li notícias sobre a má qualidade da água, então vou tomar cuidado. Mas não me parece tão ruim quanto dizem. Estou feliz. O Rio é uma cidade mágica. Temos o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Bahia é mágico. As pessoas cantam e dançam, nos sentimos bem aqui. E os Jogos Olímpicos representam uma história de vida para alguns. Há 4 anos nos preparamos. Estamos ansiosos para que comecem logo. Na China não tinha árvore nenhuma e nenhum gramado, era tudo cimento. Em Atenas também, o pouco de árvore que tinha antes da Olimpíada eles cortaram. Londres não tinha árvore nenhuma, mas também o calor não era muito problema. E essa é a única Olimpíada que a gente tem um parque e uma praia com areia limpa e a regata completamente de frente para nós, a 200 metros de distância. Isso não podia ser melhor. Apesar da obra do cinturão do esgoto da Marina não ficar pronta para o evento teste, os ecobarcos que recolhem o lixo flutuante seguem em operação e uma técnica paliativa foi utilizada para tentar proteger a saúde dos competidores. O desafio foi a Marina da Glória, de onde saem os barcos, uma parte dos barcos antes da competição. Para isso, as medidas que foram tomadas, a gente está fazendo biorremediação, que é uma aplicação de produtos naturais de micro-organismos que são usados para fazer uma limpeza da rede de drenagem de águas pluviais. Autoridades vinham garantindo que a meta seria chegar aos Jogos com 80% das águas despoluídas. Mas o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, já admitiu que o objetivo dificilmente vai ser alcançado. A SEDAI, a companhia responsável pela água e esgotamento sanitário no Rio, prometeu avanços consideráveis até dezembro deste ano. Os Jogos Olímpicos vão acontecer entre 5 e 21 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro. Olha, a gente vê toda essa paisagem maravilhosa que realmente encanta todas as pessoas que vêm ao Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, toda essa polêmica que está acontecendo por conta da Rio 2016, mas não são apenas os atletas que virão, que competirão, estão competindo, é que precisam ser o foco da atenção, né? Porque agora o cuidado com eles, com relação à saúde deles, é o que mais está sendo debatido. Agora, o próprio carioca merece ter um local onde ele possa ter o seu lazer, um lugar belíssimo como esse, a Baía da Guanabara. Não só isso, os animais, as espécimes que existem ali, né? O boto já está quase sendo extinto devido à poluição. Ou seja, que não passe, né? Porque já se sabe que não vai despoluir. 100% pelo menos é o que, nem os 80% prometidos, né? Mas e depois das Olimpíadas? A preocupação é essa, e depois? Será que o carioca, quando vai dar uma volta na Baía da Guanabara, vai continuar, como a atleta falou, sentindo cheiro ruim ali da água, né? Apesar da paisagem que ameniza? Ali o atleta francês é bem otimista, né? Está olhando mais para a paisagem do que para o cheiro, para a qualidade da água. É lastimável, mas eu espero, ainda temos esperança, porque somos pessoas de esperança de que um dia vai ser possível a gente noticiar aqui a despoluição da Baía da Guanabara.
Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo para amanhã. Vamos lá. A nova frente fria, que vai conseguir romper parcialmente o bloqueio do ar seco sobre o Brasil, está em formação na altura do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade conseguem se espalhar até Mato Grosso do Sul. Outras áreas de instabilidade persistem sobre a costa leste do Nordeste e vão provocar mais chuva. Há risco de chuva forte sobre o estado do Rio Grande do Sul e a temperatura cai. Ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde entre Santa Catarina e a região de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Nesta terça, ainda não ocorrem mudanças no tempo em São Paulo, em Goiás e também em Mato Grosso. O sol brilha forte por toda a área mais clara do mapa. Previsão de chuva rápida no Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha. No litoral da Bahia, ainda há condições para chuva, inclusive em Salvador. Entre Sergipe e o litoral de Pernambuco, do Amapá até o norte do Amazonas, ocorrem rápidas pancadas de chuva. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 13 graus, 14 em Brasília. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus e a temperatura chega aos 37 em Cuiabá e em Teresina. Bom, tá aí a previsão do tempo para a gente chegar e se posicionar, se preparar aí. Tomara que venha o friozinho que a gente está aguardando aí do inverno, não é verdade? E também muita chuva, precisa. O clima está muito seco. Bom, vamos agora dar uma olhadinha numa reportagem sobre os desafios de um bailarino que passou uma cirurgia para manter o sonho das apresentações ainda acontecendo. Sutileza e precisão nos movimentos. Mente e corpo trabalhando em perfeita sincronia e os limites físicos explorados ao máximo para a execução de cada coreografia. A história do bailarino Joseph Lopes poderia ter sido como a de muitas pessoas. Um inesperado acidente atrapalhar o caminho para a realização de um sonho. Quando tinha 22 anos, durante a apresentação de um espetáculo, Joseph sofreu uma fratura exposta, que aparentemente dificultaria sua volta aos palcos. Eu tentei levantar para continuar, né? Caiu, continua. Aí eu percebi que não tinha força mais, não tinha como, que eu levantei e nisso eu senti um desnível, vamos dizer assim. E aí foi quando eu percebi que realmente tinha sido um pouco mais sério do que eu imaginava. Joseph é bailarino desde 1997. Hoje, aos 27 anos, relembra com muito orgulho a superação de um dos maiores desafios de sua vida. Voltar aos palcos após um grave acidente. A primeira impressão que eu tive no palco ainda é que a minha carreira tinha terminado ali, né? E no primeiro momento dá um certo medo, um certo receio. Joseph foi submetido a um tratamento chamado alongamento ósseo. Trata-se de um procedimento cirúrgico que pode ajudar na correção de irregularidades do crescimento ocorridos na infância ou sequelas de acidentes. O alongamento ósseo é uma técnica que surgiu no meio do século passado, nos anos 50, na União Soviética, com um médico chamado Ilizarov. Ele fez alguns estudos com algumas cobaias, e descobriu que esse osso, se a gente fizesse uma secção nesse osso, um corte nesse osso, aguardasse um período e depois começasse a alongar gradualmente esse osso, um osso novo se formaria. Então, isso propiciou o tratamento de várias intervenções por meio dessa técnica. Eu tive um encurtamento do tendão, mas que já voltou também, que eu trabalhei bastante, alongar, mas de sequela, não. A maior força é sempre em Deus, não tem outra força maior, E depois família, alguns amigos, novos amigos que acabaram se aproximando e alguns amigos que eram próximos acabaram se afastando. Mas eu acho que foi isso, família, foi um conjunto. E a dança, que é o maior amor, é isso. Então ela que também deu uma segurada aí na base. Parabéns aí, exemplo de superação. E o Japão recordou neste sábado a rendição incondicional do país em 15 de agosto de 1945, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu entre críticas de seus vizinhos e a visita de 3 ministras ao controvertido santuário, que honra soldados mortos em combate e criminosos de guerra.
A ministra japonesa de Políticas da Mulher, Haruko Arimura, e líderes políticos do país visitaram o santuário de Yasukuni, situado no centro de Tóquio, neste sábado. A passagem da comitiva pelo templo shintoísta relembrou a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945 e os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, as famílias das vítimas superaram adversidades. Eu visitei o santuário pensando sobre seus passos e também na esperança de que podemos nos esforçar para criar a paz e a segurança no Japão e no mundo. A chancelaria chinesa criticou o gesto e declarou que mais uma vez o Japão demonstra atitude errônea com questões históricas. O templo honra os 2,5 milhões de militares japoneses mortos em conflitos bélicos desde 1868, mas entre eles há 14 que os aliados condenaram como criminosos de guerra após a rendição do Japão. Por este motivo, as visitas de dirigentes políticos ao local costumam criar polêmica na China e na Coreia do Sul, 2 países que sofreram atrocidades durante a primeira metade do século XX. As nações vizinhas consideram o santuário patriótico de Yasukuni, um símbolo do passado colonialista do Japão. E o emir de Dubai quebrou um recorde na França neste domingo ao comprar um cavalo de sabe quanto? 2,6 milhões de euros. O valor recorde de 2,6 milhões de euros foi pago por um cavalo de 1 ano de idade na famosa comuna francesa de Deauville. O puro sangue foi vendido para o emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O preço foi acordado pelo assessor do sheik, John Ferguson. Devemos parabenizar a empresa que fez a venda. Eles fizeram um grande trabalho ao reunir alguns dos melhores cavalos aqui. Então eu tenho muito respeito por eles. O recorde anterior na França era de 2 milhões de euros, pagos por um cavalo em 2002. Que pode ser chamado de cavalo de ouro, né? Bom, a gente termina essa edição por aqui. Uma boa noite para você e continue com a programação do CJC. Até mais.